A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz. Eu queria te pedir alguns minutos da tua atenção. Se você não me conhece, eu sou o evangelista Marcos, da igreja Praise Place, amém? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para você me seguir no Instagram. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, para você que está suportando todas as adversidades, para chegar naquele grande dia e poder louvar ao Senhor naquele lindo coral. Essa palavra vai para você em nome de Jesus, amém? Para você, pastor, que não desistiu da tua jornada, para você que não desistiu da tua caminhada, essa palavra é para você também. Livro de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 24. Mateus, ele vai descrever sobre a parábola do trigo e do joio. Deixa eu ler para você em nome de Jesus. Diz assim, Mateus 13, 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Somente até aqui, amém? Eu acredito que todos conhecem a parábola do trigo e do joio, e muitos se perguntam: será que eu sou joio? Será que eu sou trigo? Como é que eu vou me diferenciar? Como é que eu sei se eu sou joio ou se eu sou trigo? O trigo e o joio, eles vão se diferenciar pelo fruto que eles produzem. Talvez você não saiba se autodeterminar como joio ou como trigo, mas eu quero te convidar, analise os seus frutos. Como é que estão os seus frutos na noite de hoje? São os frutos que determinam. Ninguém vem com uma etiqueta ou um rótulo ou uma predestinação a ser joio ou a ser trigo. O que faz ele ser um joio, um servo de Deus ser joio, ou ser servo do diabo, ser um servo de Deus e ser trigo, ou ser um servo do diabo e ser joio, são as obras que ele produz. São os frutos que essa pessoa produz. Eu vou te perguntar mais uma vez, quais são os frutos que você tem produzido? O semeador, ele na hora de fazer a ceifa, é que ele faz a separação. Eu já ouvi muitos pregadores dizendo que na hora de fazer a colheita, vai-se para cima de um campo, e o vento faz a separação do joio e do trigo. Quando é lançado para o alto, o vento carrega o joio, porque o joio não tem o peso do fruto, de um bom fruto. Ele é levado pelo vento, mas o trigo não. O trigo permanece. O trigo permanece mesmo depois do vento passar. O trigo permanece. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já desistiu? Quantas vezes você já parou no meio da caminhada? Fruto do joio. Agora eu quero te perguntar, quantas vezes você já superou a adversidade? Fruto do trigo. É isso que vai diferenciar o joio do trigo. O joio, irmão, na Bíblia é comparado com o bode, e o trigo é comparado com a ovelha. Você já ouviu diversas pregações falando sobre ser ovelha e ser bode, e nessa noite eu quero te perguntar: quem é você? É ovelha ou é bode? Tem bode querendo desfrutar dos benefícios de ovelha, mas quer continuar agindo como bode. Bode não pode desfrutar de benefício de ovelha. Deus não chamou os pastores da casa dele para serem pastores de bode. Tem bode que anda por aí batendo cabeça, brigando com pastores porque o pastor não dá a atenção que ele merece. É bode, bode não tem atenção, bode não tem benefício de ovelha. Deus levantou os pastores como pastores de ovelha e não como pastores de bode. Os bodes serão tratados por Satanás. E quem é que rotula como ovelha e como bode? É a própria pessoa. Não é o pastor quem te rotula como bode ou como ovelha, é você mesmo. Não é Deus quem te rotula como ovelha ou como bode, é você diante das tuas atitudes que se rotula como ovelha ou como bode. Tem pessoas que estão dizendo: o Senhor é o meu pastor,
e nada me faltará. Antes de dizer isso, você tem que primeiro se autoanalisar. Você é ovelha ou você é bode? O Senhor não é pastor de bodes, Ele é pastor de ovelhas. Eu perguntei, Senhor, por que é que o inimigo lança joio no meio do trigo? E Deus me respondeu, irmãos. Deus falou, Marcos, o inimigo só semeia o joio no meio do trigo por dois motivos. Primeiro, porque o semeador dormiu. O semeador é comparado aos pastores. Primeiro, porque ele dormiu. E quando ele dorme, o inimigo ele encontra brecha para poder entrar e fazer aquilo que ele veio para fazer. E ele me disse, o segundo motivo porque o joio é semeado é para dispersar a atenção do pastor. Porque quando o bode está no meio da igreja, quando o joio está no meio da igreja, o pastor perde o tempo dele tentando fazer com que o joio se converta e se transforme em trigo. Ele perde o seu tempo tentando fazer com que o bode se transforme numa ovelha. E com isso, a ovelha fica sem atenção. Porque um homem só pode dar atenção para uma coisa. Ele só consegue dar atenção a uma coisa de cada vez. Por exemplo, se ele vai fazer gabinete, ele não consegue botar toda a igreja em um gabinete, um pastor falando, e prestar o gabinete para toda a igreja. Não. Ele atende pessoa por pessoa, necessidade após necessidade. Porque a atenção tem que ser direcionada. É isso que o inimigo faz. Ele semeia o joio, porque se o joio estiver no meio do trigo, o pastor não pode fazer a separação. Ele não pode rotular ninguém. Então ele trata todos como sendo trigo, mas ele sabe que no meio daquele trigo tem alguém que é joio. Eu quero te perguntar mais uma vez, quem você tem sido para o seu pastor? Você tem sido trigo ou você tem sido joio? Oh, Espírito Santo de Deus, eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra, irmãos. Quem você tem sido para o seu pastor? Você tem sido trigo ou você tem sido joio? Você reclama que o seu pastor não tem te dado atenção direito. Ah, mas pastor só procura fulano de tal. Talvez fulano de tal precise de mais atenção do que você. Você já parou para pensar nisso? Por que é que o pastor dá mais atenção para uma ovelha do que para outra? É a mesma coisa que um pai, queridos. Se um pai tem dois filhos, ou uma mãe tem dois filhos, e um filho sabe tomar banho sozinho, e o outro filho não sabe tomar banho sozinho, quem que você acha que a mãe ou o pai vai dar banho? No que sabe tomar banho sozinho ou naquele que depende de um banho? É claro que ele vai dar banho naquele que precisa, naquele que depende, naquele que não sabe tomar um banho sozinho, e a sua atenção de fato vai ser direcionada mais para aquele filho, porque ele é um dependente. Tem pessoas que estão reclamando que o pastor não lhe direciona a atenção que merece. Mas eu quero te dizer, se você já sabe caminhar com as suas próprias pernas, no mundo espiritual falando, se você já sabe a direção que você deve seguir, se você já sabe o caminho que você deve trilhar, se você sabe como acessar o trono do Pai, não espere que o pastor da tua igreja trate você como um dependente. Pelo contrário, ele já te ensinou o caminho. Então seja um filho obediente e trilhe o caminho que esse pastor te ensinou. Espírito Santo de Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar, irmãos. Da mesma maneira, tem pessoas que precisam de uma atenção mais direcionada, e o pastor não pode direcionar ou não pode rotular essa pessoa, eu vou dizer isso mais uma vez, como joio. Pelo contrário, ele tem que rotular ela como trigo, e deixa que na hora o ceifador, aquele que vai vir para colher todas as almas, ele vai fazer separação entre o joio e o trigo. Eu te pergunto mais uma vez, quem é você nessa noite? Você é trigo ou você é joio? Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento, em nome de Jesus. Senhor,
nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, porque estamos todos na mesma obra. Eu já te agradeço, Senhor, porque fazemos todos parte do Teu reino, ó Deus. E Tu sempre dá chance, Senhor, de produzirmos frutos dignos de arrependimento. Talvez, Senhor, essa pessoa que está ouvindo essa pregação tenha em seu coração, Senhor, um rancor do seu pastor. Tenha, Senhor, no seu coração um rancor do seu líder, porque ele ainda não entendeu, ó Pai, que a atenção tem que ser direcionada para alguém que é dependente, e ele já aprendeu o caminho, Senhor. Eu quero te pedir, ajuda o meu irmão, Senhor, a liberar o perdão, Senhor, para este pastor, porque ele está fazendo aquilo para qual ele foi chamado para fazer, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir que esse meu irmão, ó Deus, no meio desta pequena palavra, dessa palavra tão direta, Senhor, ele venha, Senhor, reconhecer, ó Deus, que o fruto dele é fruto digno, Senhor, de uma ovelha, de um trigo, ó Pai, que ele possa saber, Senhor, que ele possa ter os pés no chão para saber, ó Deus, que Tu o chamou, ó Pai, para fazer a diferença nessa terra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, se por outro lado essa pessoa, Senhor, que está assistindo esse vídeo, venha, Senhor, identificar que ele está produzindo frutos de um joio, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que essa pessoa possa mudar a direção, que essa pessoa possa mudar o trajeto, que essa pessoa possa ter os seus olhos abertos, Senhor, e possa produzir frutos dignos de arrependimento. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, se aproxima desse meu irmão aí agora, seja joio ou seja trigo, se aproxima dele aí agora, toca nele, Senhor, e abra os olhos espirituais do meu irmão, ó Pai, para que ele possa se achegar mais a Ti, ó Deus, para que ele possa, Senhor, produzir frutos cada dia mais, Senhor, abundantes na Tua presença. Se ele já produz fruto, limpa ele para que ele dê mais fruto. Mas se ele ainda não produz fruto, Senhor, que a Tua presença, Senhor, venha gerar a oportunidade que ele precisa, ó Pai, para estar na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, abençoa esse meu irmão, que a Tua graça, que a Tua paz esteja sobre a vida, sobre o ministério desse meu irmão, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém e amém. Se você está vendo um irmão que está precisando de um socorro, envia esse vídeo para ele em nome de Jesus. Seja a boca de Deus, deixa o teu like, compartilha esse vídeo para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém?